Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Future of Money, o seu podcast semanal aqui da Exame, onde a gente trata sobre os mais diversos temas relacionados ao futuro do dinheiro. Eu sou Gabriel Rubinstein, editor do site Future of Money. Estou de volta aqui depois de um episódio que vocês contaram com a ilustre apresentação da Mariana, mas agora eu estou de volta para a gente falar de um assunto quentíssimo, super interessante que possivelmente vai impactar aí na vida de todos nós, que é o real digital ou o Drex e seus possíveis desdobramentos. E para me ajudar nessa conversa, eu tenho como convidado dessa semana o André Carneiro, CEO da BB Chain, que está envolvida aí em várias frentes relacionadas aí ao desenvolvimento do Drex. Então, queria primeiro dar boas-vindas. Seja bem-vindo, André. Tudo bem com você? Opa, pessoal, super bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com todos vocês, pessoal. Show. E André, bom, eu já dei aí um spoiler, né, do envolvimento da BB Chain com o Real Digital. Eu vou chamar de Real Digital, tá? Porque daqui a pouco a gente pode até discutir um pouco mais sobre essa mudança de nome. Eu, pessoalmente, não gostei. Daqui a pouco a gente pode falar sobre isso. Mas antes de chegar lá no Real Digital, queria que você falasse um pouco da BB Chain, porque acho que isso vai ajudar a gente a entender o contexto aí da conversa e depois por que a gente vai se aprofundar aí no tema da CBDC brasileira. Bom, não, super obrigado. Vamos lá. A BBChain, basicamente, nós somos uma startup focada em blockchain para o mercado corporativo. Então, a gente nasce lá em 2018. Egressos aí, os founders são todos egressos de mercado financeiro e academia. E desde então a gente vem atuando no mercado corporativo, atendendo empresas do segmento financeiro, e é natural para a gente o nosso envolvimento dentro do Real Digital, e aí atuando desde consórcios como a BBC, né, a gente faz parte desse consórcio. A gente lançou recentemente, aí a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui também, um sandbox para quem eventualmente, junto com a Microsoft, a gente conseguiu lançar um sandbox para quem não conseguiu entrar no Real Digital. E a gente também é fornecedor de tecnologia para alguns desses players que estão trabalhando na construção do produto. Então, a gente vem atuando em mercado corporativo ligado à blockchain para empresas já desde a fundação da empresa. Então, a gente está bem envolvido nesse contexto do real digital e de como isso faz ou não sentido para as empresas e como isso vai ou não impactar o dia a dia das pessoas, né? Como é que você vai fazer essa história de programabilidade do dinheiro? O que é isso na prática? Legal. Assim, até pelo que você falou, a gente fica muito claro que a BB Chain é uma empresa ou uma startup que ajuda empresas a explorarem a tecnologia blockchain, certo? É isso? Exatamente. Legal. A gente trabalha disso já há muito tempo, tá? Considerando que blockchain não é algo tão novo, a gente nasce aí no mercado financeiro trabalhando efetivamente, profissionalmente com blockchain desde 2014, 2015, e aí em 2018 a gente funda a BibChain e desde então a gente vem ajudando players do mercado a usarem a tecnologia, entenderem como é que ela funciona, qual que é o impacto dela, com case de negócio. No final do dia, toda a tecnologia ela tem que impactar negócios e pessoas reais. É onde a gente acredita que faça sentido aí. Legal. E eu, pesquisando sobre a empresa, eu vi que vocês têm uma série de produtos e serviços relacionados com a rede R3, da R3, né, a Corda, e que também está aí relacionada com a Hyperledger, né, que foi escolhida pelo Banco Central como a rede onde vai ser implementado o Real Digital. É, Isso colocou vocês aí numa posição de vantagem, né, por já atuarem aí nesse sistema. E também queria que você falasse um pouco sobre essas redes, né, porque elas são redes mais corporativas mesmo, diferente da rede Bitcoin, da rede Ethereum, que são totalmente descentralizadas e que as pessoas podem fazer o que quiserem, as informações são públicas. Explica um pouco essa diferença dessas redes que vocês estão mais habituados e que, no fim, uma delas vai ser a rede do Drex. É, você está se habituando com o nome ainda, né? Mas vamos lá, vai dar certo.
Bom, basicamente assim, a gente sempre trabalhou com blockchain para o mercado corporativo. Então, quando a gente pensa nesse cenário, foi natural, e a gente veio de mercado financeiro, né? Trabalhar com plataformas DLT, por exemplo, essa que você citou, que é do R3 Corda, é uma plataforma que a gente é partner já há alguns anos e opera super bem. Está sendo usado para projetos de CBDC em alguns outros países, né? Acho que na Arábia, se não me engano, está sendo utilizado essa como plataforma. E basicamente, há alguns anos, desde o ano passado, a gente começou a já trabalhar com EVM, no caso do projeto do Hyperledger Bezo. A gente já trabalhava com Hyperledger Bezo antes, além de outras plataformas, tá? Só para saber, a gente trabalha com coisas em Hyperledger Fabric, para setores mais ligados à rastreabilidade e alguns outros cenários. Então, quando o Bacen escolheu o Hyperledger Bezo para rodar a plataforma do Real Digital aqui, que a gente está falando, para a gente foi muito natural, porque era algo que a gente já trabalhava, que a gente já tinha um domínio da tecnologia e que já era o nosso dia a dia de trabalho. E independente, né? Porque ele vai testar essa tecnologia e ele pode eventualmente querer no futuro interoperar com outros protocolos, com outras plataformas. A BBTeam sempre se manteve agnóstica nesse contexto. Tá? Isso é extremamente importante. Por quê? No final do dia, a gente está preocupado com o que vai impactar os negócios. Então, a plataforma é super bacana, ela faz total sentido, a gente acredita e está apoiando. Tem desafios de privacidade que estão sendo explorados, inclusive no projeto tem um tempo para explorar mais essa estrutura de privacidade e algumas alternativas que vão ser estudadas. A gente está discutindo algumas junto até com a Microsoft, mas sendo essa plataforma ou qualquer outra plataforma, a ideia que a BBChain tem é, ok, a gente vai entregar negócio e valor para o negócio do cliente. Tá? Existem cenários que, por exemplo, eu estou fazendo aqui uma situação de um caso de uso do meu negócio em que talvez esta não seja a plataforma mais adequada. Mas se você tiver uma outra plataforma, a gente vai atender isso diretamente. E aí uma questão também, né? Quando você fala assim, poxa, não, são plataformas que são para blockchain corporativa, ou seja, são redes permissionadas. Tá? Uhum. Basicamente, são plataformas focadas em redes permissionadas. Uma analogia que pode ser feita, né? Talvez num futuro a gente está falando de ser tudo em rede pública. Num futuro possível, pode ser que isso aconteça. Mas a melhor analogia que a gente consegue fazer, quem passou por isso, é a evolução das intranets, extranets e internets. As empresas hoje, ninguém discute mais se a sua empresa está ou não na internet. Não estou falando do site, né? Você pega uma suíte de empresa, né? Como que a gente está usando, a gente está fazendo gravação totalmente utilizando a internet aqui. Se a Uhum. gente pensar uma década atrás, não era assim, né? Era uma plataforma específica dentro de uma empresa. Então é natural essa evolução das redes. O conceito de ser permissionada para esse tipo de segmento ainda faz sentido, e vai ser uma evolução natural. Daqui a pouco você vai estar discutindo interoperabilidade entre redes permissionadas e redes públicas, né? Porque uma rede, só uma provocação aqui, né? Uma rede pode ser sim pública e ainda ser permissionada. Uhum. Isso é possível, né? Se fizer sentido para o negócio. Você pode fazer E uma é rede que é pública e ainda ser permissionada. legal, e é interessante essa analogia porque até num passado recente, né, a gente estava muito acostumado com as empresas que tinham só as suas redes de intranet, né? E hoje isso é muito raro, mesmo as grandes empresas ou empresas que têm grandes preocupações e requisitos de segurança já cederam aí a soluções em nuvem, a soluções que são totalmente online, né? E foi uma mudança até que em pouco tempo, né? Pensando aí desde a Sim, popularização da internet ali no final dos anos 90, então a gente está falando em menos de 30 anos, a gente já teve uma mudança bastante drástica nesse cenário, e é interessante, eu realmente não tinha pensado por esse lado, assim, como a rede em que estão rodando a CBDC, seja o Drex ou qualquer outra, também podem passar pela mesma transformação ou por uma transformação semelhante aí nos próximos anos, né? pode acontecer. A gente imagina que isso vai acontecer em algum nível ou até simplesmente interoperar, né? Você pode Uhum, simplesmente estar discutindo interoperabilidade entre redes daqui a algum tempo, né? O que talvez às vezes é prematuro, né? É você discutir interoperabilidade de redes no momento em que às vezes nem duas redes da mesma plataforma conseguem se falar. uhum. Então é um caminho natural.
Diferente das décadas anteriores, a gente vive um momento muito exponencial em tecnologia. Então, eu não acho que demora tanto tempo mais, Sim. mas que é um caminho sem volta, total. Tá? Faz muito sentido. Legal. E aí, André, nos últimos. Bom, assim, eu já falei isso aqui em outros episódios do podcast. Eu trabalho com cripto desde 2016, 17, e, se não me engano, desde 2018 a gente já começou a falar sobre CBDC brasileira, né? Que o Banco Central já estava estudando, e esse assunto ele nunca provocou um interesse muito grande por parte dos leitores do Future of Money, da Exame, e dos outros veículos por quais eu passei antes de estar aqui. Agora é o contrário. Esse é um dos temas que as pessoas estão mais interessadas. Fica muito claro de que a proximidade do lançamento mexe muito com o interesse das pessoas. E aí, assim, tá todo mundo querendo saber como que isso vai impactar no nosso dia a dia, o que, que vai mudar na nossa vida. Hoje, um colega de trabalho me perguntou se o Drex vai substituir o Pix. É, o que, que você fala para as pessoas quando te perguntam o que, que é o real digital? Para que serve a CBDC? Quem que vai poder usar essa moeda digital do Banco Central brasileiro? Eu acho que tem muita coisa para esclarecer, essa é a intenção mesmo. Primeiro, a gente tem que entender o Pix. O Pix ele está numa range de pagamento, ele foi feito para pagamento, ele resolve muito bem aquilo com o qual ele se propôs a fazer. Então, hoje, para quem viveu isso aí, né, você vai numa praia, no local mais remoto possível que você puder imaginar, e tem um cara com uma chave Pix lá e com o mínimo de sinal possível você consegue fazer um pagamento ali do sorvete ou de qualquer coisa muito no dia a dia da pessoa. Tá? Acho que esse é um ponto. Não vejo substituição do Pix nesse cenário, não é essa a intenção do Banco Central nesse momento, tá? Ele deixa muito claro isso. O Pix resolve um ponto muito relevante que é pagamentos instantâneos. E de uma maneira muito coerente, tá? Simples de usar, ligado a diversas coisas. Quando a gente olha para o Drex em si, para o real digital, o que a gente está falando? A gente está falando de uma moeda, primeiro, ela é o real, né? Então é uma dúvida que diz, mas uma moeda que tem paridade, é uma moeda que é párea com o real. Não, ela é o real, né? Só que ela é o real numa versão digital, então isso é extremamente importante. Tem uma questão toda de macroeconomia ligado nisso, né? Ou seja, eu não estou criando dinheiro do nada, não estou emitindo dinheiro do nada, ela é o próprio dinheiro em si, numa versão digital. Ela opera muito, a proposta agora é que ela opere no atacado, e a vantagem desse cenário é a programabilidade do dinheiro. Poxa, mas como é que eu vejo programabilidade do dinheiro hoje como um cidadão? Isso deve estar bem mais próximo dos negócios. Então, por exemplo, quando ele usa lá o título público e todas as transações que ele vai simular no piloto do Real Digital, envolvendo títulos públicos, sendo pago e compensado usando o Real Digital, esse é um cenário de o que pode acontecer no mercado daqui para frente. Tá? Você, por exemplo, falou que está há muito tempo no mundo cripto. Então, qual que é o problema? Não sei nem se é um problema, mas é um ponto do mundo cripto, né? Você pode falar assim, vou fazer tokenização, que é outro negócio que está em super hype, eu vou fazer uma tokenização X de ativos ou de Y ativos, que vai acontecer. Mas a última milha, que é a milha da liquidação, ela sempre tem que acontecer o quê? Off-chain. Ou seja, fora do blockchain, num cenário que ainda está sujeito a risco, às vezes usando uma moeda, uma stablecoin, né? Uma moeda que sim é paridade, que tem um risco envolvido nisso. No conceito do real digital, quando você cria esse arcabouço tecnológico, que é o que o Bacen está propondo com a adoção da moeda e da tecnologia em si, a gente criou um outro paradigma. A gente está falando de dinheiro programável. O que é dinheiro programável? A gente pode estar fazendo um DVP, um Delivery versus Payment, ou seja, um pagamento contra entrega, que hoje, por exemplo, é feito numa última milha via um pagamento instantâneo qualquer, pode ser naturalmente feito dentro de um blockchain. Trazendo isso para um exemplo bem prático, imagina que você tem um bem que vai ser transferido a propriedade entre o comprador e o vendedor.
tá? E que ali está sendo feito uma transação que envolve o banco e um cliente de um lado transferindo o bem e do outro lado o cliente do outro lado comprando esse bem. Hoje, e o exemplo mais claro talvez seja aquele caso do carro, né? Que você vai lá e fala, eu deposito o dinheiro para o cara transfere o documento, eu transfiro o documento, o cara não transfere o carro, né? Esse é um exemplo lúdico, mas pense nisso em diversos cenários, onde você pode colocar essa programabilidade da transferência do ativo contra o pagamento em um contrato inteligente, colocar isso dentro de uma estrutura de blockchain, usando o Drex, usando um título que pode eventualmente representar esse ativo, né, esse bem, e essa transferência ser automática. Automática no sentido de, olha, ok, eu estou transferindo o bem para esse contrato que vai fazer esse controle, é como se ele guardasse o bem de posse e propriedade com ele, e do outro lado eu transferi o dinheiro. Quando essas duas coisas tiverem acontecido, automaticamente o bem é transferido para quem deu dinheiro e o dinheiro é transferido para quem deu bem. Você acabou de criar aqui uma regra que não depende mais de uma empresa, de um meio, você criou uma eficiência operacional gigantesca numa operação que ocorre tradicionalmente no dia a dia. Então, quando se trata de programabilidade de dinheiro, é isso. Então, você pode estar criando no futuro títulos ou pagamentos de valores sobre títulos, ou até o split de um título, né? O split de um determinado bem, pode ser feito totalmente programado, de maneira atômica, que a gente fala, ou seja, toda a transação vai ser finita e vai acontecer efetivamente, programado e com extrema eficiência. Isso é muito importante. Assim, e ele vai levar uma eficiência para os negócios, ainda mais no aspecto do B2B, tá? Para as empresas. Acho que se eu tivesse que dar uma dica, talvez quem deveria estar mais preocupado ou mais interessado em real digital são empresas. Tá? Vai ter um impacto na população, sem dúvida, porque a população percebe isso pela eficiência. Então, hoje, um negócio que eu preciso fazer, que depende de confirmação de duas ou três partes diferentes, poderia ser feito por um contrato e resolvido rapidamente. Tá? E aí, de novo, não tem um cenário de sair do blockchain, vai estar todo feito lá, todo rastreado lá, todo registrado e com a liquidação financeira final feita também. Que isso é um diferencial, tá? A gente tem, às vezes, por exemplo, você vê fulano de tal fez um empréstimo utilizando blockchain. Tudo bem, ele usou o blockchain às vezes para registrar o empréstimo, mas a milha do pagamento, a liquidação disso foi feita totalmente off-chain. Uhum. Tá? Então, aqui você juntou as duas coisas. Isso é interessante, André, porque hoje em cripto a gente tem esse on-ramp e off-ramp, que é talvez a principal dificuldade, né, desse setor. Então, você pode ter todo o seu dinheiro em cripto, mas no dia a dia você precisa usar moeda fiduciária e às vezes essa transformação de cripto por moeda fiduciária, ela é tão cheia de obstáculos no sentido de que agora você até algumas empresas oferecem cartões e tudo mais, mas são tantas taxas e conversões e processos que torna o uso de cripto assim no dia a dia ainda bastante difícil. No caso do real digital, você, por ser, como você falou agora há pouco, não uma versão, mas o próprio real, você não tem essa barreira, né? Você não tem esse obstáculo de ter que sair do blockchain para fazer algo no mundo real, o que pode ajudar muito na adoção, né, e a alavancar esse novo sistema, é isso? É isso. E eu acho que um ponto importante para a gente. Não, um ponto que você trouxe sobre cripto, que também é legal, que lembra que quando. Agora não acontece mais, né? Mas pegando aí que você começou isso há bastante tempo, né? Também acontecia de quando a moeda disparava, por acaso, alguns sistemas paravam, né? A gente teve um problema interno, era uma dificuldade para sacar o dinheiro e ter um cenário todo envolvido. Então, um segundo aspecto que eu acho super bacana da abordagem que o Bacen está fazendo, que é a questão da custódia das próprias carteiras, né? Às vezes, por exemplo, para alguém que é muito tech ou está totalmente no mercado cripto, é natural você usar, sei lá, uma MetaMask, você entender o que é um wallet, você controlar a sua wallet e lidar com os ônus e bônus ligados a você perder sua chave e perder seu dinheiro para sempre. Isso é um fato, né? Sim, Agora, quando claro. você vai para uma abordagem que, primeiro, você tem a liquidação feita numa moeda digital do próprio Banco Central, assim, é uma moeda real mesmo, né?
Você também tem uma abordagem que eu achei muito bacana, há discussões em cima disso, mas o dinheiro não é seu, né? O dinheiro continua sendo seu, inclusive é por isso que você tem um registro, né? Desse cenário. Essa custódia fica já com os bancos, né? E uma coisa que a gente não está explorando tanto, né? Imagina que hoje na sua carteira, na sua custódia com o banco, você não vai ter. Você não precisaria ter necessariamente na sua carteira com o banco, e ainda você tem toda a questão de segurança, know your customer, né? Conhecimento do cliente, questões ligadas à lavagem de dinheiro que tem que ser tratada. A carteira que você eventualmente vai ter no banco, ela não precisa guardar necessariamente só o seu depósito tokenizado, né? Que é o real seu que você transformou em dinheiro digital. Ela pode guardar, por exemplo, seus títulos públicos, ela pode guardar outros títulos que a gente nem está discutindo aqui. Tá? Em última instância, você poderia pegar uma posse, uma propriedade de um bem tokenizado e guardar na mesma carteira. Uhum. Tá? Com segurança aí de primeiro mundo, né? A gente tem um sistema financeiro brasileiro bastante robusto nisso, né? Então, Sim. a brincadeira é que a conta deixa de ser uma conta que guarda só dinheiro e passa a guardar mais coisas. Eu gosto de analogias, né? E eu vou fazer uma que pode ser mal vista e criticada, mas eu acho que ela tem que ser provocada. Imagina que hoje você tem a sua conta corrente. A melhor analogia que eu faço lembra da história da conta investimento? E aí a história de onde ela pode ser mal vista e interpretada. Imagina que você vai ter a sua conta corrente numa instituição financeira e além da sua conta corrente, uma versão da sua conta vai ser a sua conta que representa em blockchain. E ali dentro você vai ter o seu depósito tokenizado. Mas ali dentro cabem outras coisas, entende? Cabe Claro. coisas mais interessantes do que só o dinheiro tokenizado. Cabe desde, eu vou explorar aqui, desde uma apólice sua que foi tokenizada, a um bem seu que foi tokenizado, que é seu, está em propriedade, e que você pode deter isso e manter com a segurança que você tem acostumado de um banco, que é da sua confiança. Se você perder sua chave, você não vai ter esse problema. Tá? Uhum. Vai estar lá com o banco e toda uma garantia envolvida. Tá? E esse ponto ele é interessante, André. Eu ia até trazer essa provocação para você, porque agora há pouco você comentou sobre operações comerciais ou operações financeiras, né, com o real digital, com o próprio real digital. Mas quando a gente fala desse desenvolvimento que o Banco Central está fazendo, ele não é só a criação da moeda, né? Ele é a criação da infraestrutura. E aí, como você acabou de dizer, essa infraestrutura ela também pode ser utilizada para outros fins. Você acredita que com o lançamento bem sucedido aí do Drex, a gente vai caminhar para tokenização de tudo, como algumas pessoas gostam de dizer, mas no sentido assim, vamos passar a ter mais facilidade e maior probabilidade de ver, por exemplo, o mercado de bolsa de valores tokenizado, os nossos títulos públicos, o Tesouro Direto tokenizado, os documentos que hoje, né, a gente carrega papel em cartório para tudo que é lado, por exemplo, no mercado de imóveis. Isso vai ser tokenizado, o real digital permite, a infraestrutura do real digital permite que isso aconteça, coloca a gente mais perto dessa realidade? Sem dúvida nenhuma. A infraestrutura, e você trouxe o título público tokenizado, né? Eu achei muito precisa a escolha, né? Ele trouxe o título público, porque é um papel que está sob controle do governo, né? Mas é um papel que, uma vez bem sucedido nesse processo, e está indo super bem, a gente tem acompanhado isso muito próximo, ele é a base para outras coisas. Então, você tem títulos privados que podem seguir basicamente esse mesmo caminho, e isso não coloca a gente só mais perto, tá? Isso dá um pulo gigantesco. Porque se você olhar outros mercados, outras estruturas, muitas vezes a leitura que eu tenho é que há uma confusão entre tokenizar e gerar um registro no blockchain. Então, tokenizar envolve um pouco mais do que isso. Tá? Envolve a parte blockchain, ela é importante, você está registrando e a tecnologia te permite isso. Mas muitas vezes o que você vê é que algumas tokenizações basicamente transformam lá um ativo no NFT e picota aquele ativo no NFT. Mas se você olhar o contrato dentro, ele não levou características do título, ele não tem comportamentos do título. Quando a gente traz esse cenário mais próximo, a gente consegue resolver isso de uma maneira bem mais construtiva com o real digital. Tá? Ele resolve muito esse cenário para a gente. Tá? Ele Legal. resolve diretamente. Uhum. E aí, assim, a gente
recentemente teve o Banco Central anunciando o teste piloto, né? Então, assim, o primeiro teste prático do Real Digital. Na época desse anúncio ainda se chamava Real Digital, em que as empresas interessadas em participar desse piloto enviassem as propostas. No fim, se não me engano, foram perto de 35 empresas selecionadas, né, em 13 ou 14 projetos. Depois o número aumentou, algumas empresas recorreram, a gente inclusive noticiou sobre isso lá no Future of Money, mas enfim, foram menos de 20 aí projetos aprovados que participam desse piloto promovido pelo Banco Central, o que dificulta um pouco a participação e envolvimento de pequenas empresas nesse primeiro momento, né? Não sei se isso tem algum problema ou se isso pode gerar algum problema prático. Você pode até dizer melhor do que eu, mas o meu ponto que eu queria trazer aqui é vocês criaram um sandbox aí em parceria com a Microsoft que resolve essa situação, né? Então as empresas que não foram aprovadas pelo Banco Central para participar desse primeiro teste podem testar o Real Digital num ambiente controlado que vocês desenvolveram na BB-Chain, é isso? É isso. O que a gente pensou, tá? A gente falou, ó, legal, a gente está em consórcios, né? A gente está em um desses consórcios que foram aprovados, mas a gente olhou para alguns clientes e os clientes, alguns até clientes nossos que aplicaram, né, via outros consórcios, a gente acabaram não conseguindo entrar. E a gente falou, ok, mas é um cliente, ele precisa entender isso, ele não pode esperar um ano para entender como isso funciona. Um ano em termos tecnológicos, em termos de inovação, é muito tempo. Então a gente olhou para esse cenário e falou, poxa, ok, aqui a gente precisa atender, juntou a parceria com a Microsoft lá, que é um super parceiro, atendeu a gente na parte de arquitetura, infraestrutura, a gente utiliza a cloud, colocou disponível dentro do próprio marketplace deles para fazer essa distribuição e essa venda. Mas mais importante do que isso, ele vai lá, vai conseguir usar o sandbox para desmistificar. Porque hoje, quando a gente olha para uma estrutura de blockchain, fica uma coisa muito etérea, muito fora da realidade do empresário. Ele fala, poxa, mas como é que é isso? Né? Então, quando a gente trouxe o sandbox do Real Digital, né, a gente falou, olha, a gente vai criar aqui um sandbox, a gente criou todos os contratos, a gente tinha criado os contratos, criou todos os contratos, toda a interface, e o objetivo foi, ok, eu quero dar para o cliente que não está lá a experiência de, ok, é assim que funciona isso, é assim que você vai estar transacionando, é isso que significa, né? A gente coloca toda uma questão de interface. Às vezes o cara fala, como é que é a custódia dos meus ativos? Então a gente já colocou custódia integrada para o cara entender como é que ele cria a conta do cliente dele, como é que essa conta vira um endereço dentro do blockchain, como é que ele vai utilizar isso, ele consegue transferir de um cliente para o outro, vender, comprar, ele tem todo esse cenário. E a expectativa também em cima disso mais do que ele testar, que isso é só a porta de entrada para ele, é que ele vai pegar o sandbox, vai usar o sandbox por 1, 2 meses, 3 meses, e falou assim, ok, agora eu assentei meu conhecimento, entendi isso aqui funcionalmente, entendi como funciona a custódia, entendi a transação, entendi esse negócio funcionando na prática, sem teoria, né? Sem receber uma API, uma ABI, ele consegue ver isso em interface, mas mais do que isso, a gente espera que ele olhe e fale assim, ok, agora que eu entendi isso, deixa eu me preparar e deixa eu começar a pensar no meu negócio. Qual que é o contrato que eu vou fazer? Como que eu consigo utilizar isso no meu negócio? Como é que eu consigo, por exemplo, me preparar para gerar um DVP de real digital contra um ativo que eu tenha no meu negócio? Então, a preocupação e o caminho do sandbox que a gente criou em parceria com a Microsoft não é só que ele vá lá e faça um sandbox, mexa naquilo e aprenda. Isso sim é essencial, porque a gente sabe que tem players no mercado que já estão há quase 10 anos trabalhando com isso. Tá? A gente vem de mercado, então a gente já sabe que, por exemplo, em 2015 a gente já estava trabalhando com isso em alguns grandes bancos. Tem instituições grandes que têm equipes gigantescas trabalhando com isso hoje. Então, como que a instituição média, como é que o empresário consegue olhar para isso e falar assim, poxa, eu quero usar isso. Eu quero entender como é que isso funciona. E eu não tenho 8 anos para aprender isso. É bem prático. Não tenho 8 anos para aprender isso, mas isso impacta o meu negócio a partir de 2024. Como é que eu agora me preparo, já eventualmente para fazer um DVP? Como é que seria a tokenização do meu título
do meu negócio e como é que isso iria reagir já contra uma moeda digital. Então ele consegue fazer esse cenário. Ele começa pelo sandbox, que funciona super bem para ele entender aquilo na prática, mas não é o fim. Ele acelera, e eu usaria dizer, sem sombra de dúvida, no mínimo 5 anos de desenvolvimento, tá? De entendimento. Por quê? Quem hoje está saindo na frente, fazendo em Lift ou em Sandbox, ou já está participou no passado de Lift ligados à moeda e outra coisa, é gente que está há 5, 6 anos trabalhando com isso. São players que estão há muito tempo trabalhando com isso. Então, se a gente quer massificar, se a gente quer incluir, a BBT inclusive faz parte de um consórcio que inclui, né, que é o consórcio da BBC, que inclui diversos bancos. Se você quer massificar isso e incluir outros players nesse cenário, essa é uma maneira fantástica, tá? Você entra pelo sandbox, mas ele não é o seu fim, né? Você entra para entender e para ver como funciona, e o que a gente está observando com alguns players que já começaram a utilizar eu brinco que é igual um brinquedo de criança, né? Você vai, começa a usar, mês 1, mês 2, usei, estou chegando agora no mês 3. Então a conversa agora é assim, Carneiro, legal, entendi. Agora eu quero fazer um caso de negócio assim, assim, assado. Porque tem um tempo de você usar, maturar, apresentar dentro da empresa, sair do ostracismo, né, do desconhecido, e agora a gente já está começando a ter clientes que estão trazendo cases de negócio. Você fala, legal, entendi, é isso. O Sandbox me ajudou a mostrar para a minha diretoria, para o meu time interno de TI, que não é um negócio tão fora da caixa assim. E agora a gente está começando a pensar em casos de negócio mais reais. É onde a gente acredita que a gente tem um impacto efetivo, tá? E aí, André, eu ia te perguntar um pouco, acho que nessa linha, assim, porque fica muito claro que vocês criaram um ambiente que possibilita aí que as empresas interessadas em aprender ou em testar podem fazer isso sem depender de uma autorização do Banco Central, o que é super interessante. Mas aí tem talvez uma etapa anterior. Como que você convence os empreendedores, né, as empresas, que elas devem olhar para isso? E eu te faço essa pergunta porque em cripto é muito comum, assim, na minha história como jornalista especializado em cripto, em blockchain, a gente sempre teve esse papel de educar as pessoas para que elas entendam por que a tecnologia pode ser importante para elas e tentar trazer pessoas que não estão habituadas a essa tecnologia para esse mundo, porque eventualmente elas vão descobrir ali soluções que vão fazer, que vão melhorar a vida dela. Como que você pode fazer essa parte de atrair os empreendedores e as empresas e falar, olha, vocês deveriam estar olhando para isso aqui, porque vocês podem se beneficiar mesmo que você não saiba nada sobre esse assunto, você deveria começar a estudar, começar a aprender, porque pode ser positivo para você e para sua empresa. Como que pode ser, tanto no lado de vocês, da BB Chain, mas também do Banco Central, assim, como que pode ser feita essa atração para os envolvidos com o Real Digital, já que é muito óbvio que o sucesso do Real Digital depende de que todo mundo, e todas as empresas principalmente, passem a usar essa infraestrutura, né? Uma coisa que eu aprendi aí nesse tempo trabalhando, eu nunca entro no mérito de tecnologia. Eu discuto o negócio. Então, quando a gente vai educar, né, que você usou um termo perfeito, que tem sim um processo educacional, da gente explicar, entender, discorrer sobre assuntos, a gente faz workshops, a gente faz apresentação com as empresas, mas eu sempre gosto de trazer negócio. O empresário, ele está com 1001 coisas na cabeça. Então, sendo bem prático, né? A gente passa por isso aqui, você tem 1000 coisas para resolver. Então, se a gente chegar com mais uma coisa que é tecnologia por tecnologia, e eu passei por isso, né, em algumas instituições por onde eu passei, a gente teve que fazer todo um educacional com internos, mas são instituições grandes que tiveram tempo e equipe para fazer isso. Sempre deu muito certo quando a gente conversa com uma pessoa de negócio e tem negócio. Então, se eu vou conversar com um empresário do setor de agro, eu vou estar conversando com ele como ele pode eventualmente estar tokenizando a safra dele e como essa safra dele pode ter uma liquidação totalmente digital. Como é que ele pode fazer um contrato, analogia aqui, um contrato de DVP de entrega de uma safra futura contra
um pagamento em real digital no futuro. Esse é o tipo de negócio, isso é o impacto, ele consegue perceber isso claramente. Olha, então quer dizer que eu posso eventualmente passar aí por um processo de tokenização onde eu criei uma safra digital, né, tokenizada, e vou fazer uma liquidação em real digital. É isso que vai impactar o seu negócio lá na frente. Se você está falando com alguém ligado a outro segmento de ativo, empréstimos, recebíveis e outros segmentos que estão mais em ebulição, o caminho que a gente vai é por negócio. E uma coisa que a gente tem muito claro na fundação da BBChain, a gente nasceu ali entre mercado financeiro e a academia, né? A gente começou ali com um curso dentro da USP, ajudando, participando das primeiras aulas que tiveram lá dentro, sobre o assunto ainda em 2017 para 2018, a gente tem muito claro que a gente tem que abstrair isso para facilitar para os clientes e ir levando ele para a parte tech de uma maneira um pouco mais gradual. Então, por exemplo, eu brinco aqui no próprio Sandbox, né? O Sandbox ele tem toda uma interface onde tem custódia segregada, tem a custódia de terceiros, a custódia própria, o cara vê as transações acontecendo, e a gente tem uma parte lá que está escrito assim, Block Explorer, que é onde o cara clica e vai ver o que está acontecendo lá no blockchain. Uhum. E é super interessante porque a gente mostra toda a transação acontecendo, ele faz todas as transações, entende tudo, e aí depois você fala assim, agora clica aqui e vai ver como é que isso está lá no blockchain. Aí ele fala, nossa, é isso que está acontecendo? Aí ele vai ver as transações, vai ver os hashes, vai entender. No final do dia, a conversa fica extremamente mais fácil, porque eu mostrei para ele um negócio funcionando e como que isso desdobra numa infraestrutura tecnológica, e não o inverso. Tentar conversar com o empresário sobre blockchain por blockchain é findado a fracasso. Acho que a gente entende que conversar com o empresário é a linguagem de negócio, como isso vai impactar o seu negócio, por que você deveria estar olhando para Real Digital, com Drex, por que isso vai impactar o seu negócio, por que você não pensou, se deveria pensar, como é que os seus ativos, como é que seu negócio fica tokenizado, e qual que é o impacto, qual que é a ligação que essas coisas têm, porque isso é o seu negócio, e você conhece bem o seu negócio, para depois a gente ir lá e mostrar para o cara isso rodando no blockchain, tá? E detalhe para tirar o mito, tá? A experiência de usuário é muito importante. Então, quando uma pessoa for utilizar uma carteira, ao menos nas soluções que a gente está entregando para o mercado, nos nossos clientes, o nível de conhecimento de blockchain que você tem que ter é necessariamente zero. Porque para você vai ser uma chave natural, vai ter a carteira implícita nisso, e você vai cuidar do seu negócio. Né? Você não vai. Imagina que você está querendo comprar. Você trouxe um exemplo aqui, né, de tokenização de tudo, né, como algumas pessoas falam. Imagina que você está querendo comprar um imóvel aí que no futuro pode ser tokenizado. Será que você precisaria mesmo saber mexer numa carteira, uma digital wallet, saber o que é o endereço? Você imagina algumas pessoas que têm dificuldade ainda, que são de outras gerações trabalhando com isso? Se a gente quer que esse negócio vá para frente, a gente precisa, no primeiro momento, abstrair o máximo que a gente pode da tecnologia e dar um caminho mais suave. Eu acho que a gente errou muito nisso, tá? Essa é uma opinião de quem já está numa jornada desde de alguns anos. Criou-se um micro nicho aí de, sei lá, vou dar um exemplo aqui que eu uso, mas vou usar a MetaMask. Será? Será que a minha tia, minha avó sabem usar a MetaMask? Mas eu quero um produto que atenda elas. Eu quero um produto que atenda um empresário que está preocupado com como é que ele vai fechar os negócios dele no final do mês e como isso pode impactar o dia a dia dele. Então, essa estratégia é muito boa, tá? Porque Legal. ela é para pessoas, né? Eu Aham. brinco que é blockchain for humans, é blockchain para humanos, né? Como é que a gente transforma em blockchain para humanos? Não, e Né? eu concordo plenamente com você, André. Eu também acho que foi um equívoco, óbvio que não premeditado, não intencional da indústria, né, de cripto e blockchain, mas é sem dúvida um equívoco em que se ressalta muito a tecnologia, e aqui mesmo no podcast a gente já falou bastante sobre isso, né, que hoje as pessoas, por exemplo, usam esses aplicativos de mobilidade, né, um Uber ou 99 táxis semelhantes. Ninguém sabe qual é a tecnologia que está por trás disso, né? As pessoas chamam um iFood, um Rappi, ninguém sabe exatamente como funciona. Isso, claro, do ponto de vista do consumidor. O consumidor, ele simplesmente abre o aplicativo, chama o que ele quer,
acontece aquilo que ele espera, resolve o problema que ele precisa ser resolvido e pronto. Ele não quer saber qual é a tecnologia, como ela funciona, como ela deixa de funcionar. E no caso de blockchain, a gente acabou indo para um caminho um pouco contrário, né? E aí se transformou num nicho de especialistas e técnicos. E aí agora esse momento de furar essa bolha que tem sido mais difícil do que o esperado, também por causa desse percurso, né? Mas até nessa linha, um outro ponto que eu queria trazer para você, assim, nesses últimos anos, sempre se falou do quanto a tecnologia blockchain poderia otimizar processos, resolver problemas para empresas e empreendedores. Ali no começo, talvez até relacionados aos criptoativos, né? Então empresas poderiam fazer remessas internacionais usando bitcoins e criptomoedas. Depois veio blockchain para cadeia de suprimentos, né? Então aumentar a transparência, a segurança aí da cadeia de suprimentos ou cadeia de produção aí da indústria. Mais recentemente ainda os NFTs, né? A sua empresa precisa lançar aí uma coleção de NFTs ou NFTs. E agora a gente tem uma situação que é muito diferente disso, né? Porque o horizonte é muito maior agora com essa infraestrutura de real digital. Não, o horizonte é maior e uma coisa que muda o paradigma são os players que estão envolvidos. Então, hoje, por exemplo, e você deve ter visto, aí vocês acompanham isso, por exemplo, a NFT, né? NFT, a ideia é muito bacana, faz total sentido, mas, por exemplo, a gente sabe que tinha um monte de NFT que era gerado via script, né? O cara gerava um script para gerar uma imagem, agora com IA explodindo, então nem se fala, o cara vai lá, cria um NFT e determina que aquilo é arte e vai vender esse cenário. Eu acho que os players que estão entrando agora colocam uma estrutura que é profissional. Então, até tem uma questão da regulação, né, que as próprias corretoras passam a ser supervisionadas pelo Banco Central, teve bastante matéria, vocês também tiveram coisas aí, a gente falou bastante sobre isso, mas a estrutura nova profissionaliza o segmento. Tá? Então, você tira um cenário de muitas aventuras, né? Porque agora você tem esse caminho aí consolidado e com um player que está atuante, que é o próprio Banco Central. A gente tem visto bastante envolvimento de CVM em cima disso. Acho que esse é um ponto que resolve muito, tá? Um segundo cenário que você citou e que eu também acho que é uma disrupção bastante importante, por exemplo, hoje a gente faz isso, é que lá atrás a gente teve, quando se falava em cadeia de suprimento, tinham projetos faraônicos. Então, por exemplo, vou fazer um projeto de rastreabilidade de tal coisa e se envolvia milhões de pessoas, e às vezes eu brinco que era quase obra da prefeitura, né? Você tinha 15 pessoas olhando o projeto, mas tinha 2 desenvolvedores lá na ponta efetivamente fazendo, gasto com publicidade maior do que com a viabilidade do modelo de negócio. Então, esse hype passou, alguns projetos na verdade, mais prejudicaram o segmento do que ajudaram, tá? E hoje você vê que, poxa, não faz muito sentido projetos serem tão faraônicos. Por exemplo, a gente tem um produto que a gente nem está trazendo aqui, mas nessa conversa a gente tem um produto que chama o Tracker. Na verdade, o que a gente fez? A gente falou, cara, tem um monte de cliente que quer rastrear alguma coisa, quer permitir a rastreabilidade de algum ativo dele em blockchain. Pô, eu não quero ficar fazendo um projeto para cada cliente, não faz sentido, isso é oneroso, é pesado para os clientes. Foi lá, fez um produto, chama Tracker, na verdade você rastreia qualquer coisa. Em cima de um produto simples, fácil de usar, totalmente ligado à blockchain. Se a gente estivesse falando disso há 4 anos atrás, era sempre um projeto faraônico, entendeu? Tudo era, eu vou fazer a rede que vai dominar o mundo. Então, alguns players que criaram essa ideia de vou fazer a rede que vai dominar o mundo, causaram danos, porque criaram projetos faraônicos que deram na água, um português bem claro, né? Não entregaram valor nenhum. Tem um caso da Austrália, por exemplo, o cara foi tentar fazer toda a parte de trade, pós-trade em blockchain, e não deu certo, porque não era para dar certo o que ele estava tentando fazer naquele momento, era muito grande. E agora, se você vê um negócio mais organizado, com players mais aculturados, entendendo que, olha, essa é mais uma tecnologia no leque de tecnologias que a gente tem que trabalhar.
E uma coisa muito importante, eu lembro de um paper do Fórum Econômico Mundial, né, que ele deixava muito claro que blockchain era uma das tecnologias que iriam ser a base para os próximos 10, 15 anos, era algo assim. Então ele colocava como uma das tecnologias, não existe uma bala de prata. E ela é uma das tecnologias, mas ela não é a única. Isso a gente está falando de um paper de 2014, 2015, mais ou menos, tá? Uhum. Então lá tinha computação quântica, tinha IA, tinha computação em nuvem, tinha blockchain, e é exatamente o que a gente está vendo acontecer. Tá? Uhum. Então, algumas coisas aí, confesso, mais atrapalharam do que ajudaram. Mas agora isso está se tornando mais viável, né? Você está vendo coisas mais simples acontecendo. Né? Legal. E é interessante esse ponto, porque realmente, assim, quando as pessoas estão envolvidas com a tecnologia e elas costumam ter muita paixão pela tecnologia, eu posso até falar por mim, porque eu também sempre defendi a tecnologia blockchain com unhas e dentes, mas acaba sendo uma visão um pouco limitada, né, de como se aquela tecnologia fosse resolver todos os problemas da humanidade. E na vida real a gente sabe que não existe, como você falou, não existe bala de prata, não existe uma tecnologia que vai mudar tudo, e no fim é a soma de diferentes tecnologias e os pontos positivos de cada uma delas que sim, somadas, podem fazer uma grande diferença, né? É, e André, assim, a gente está chegando no nosso limite de tempo aqui, mas eu não posso terminar esse episódio sem falar de um ponto importantíssimo que eu citei ali no começo do episódio, que é a mudança do nome de Real Digital para Drex. É, primeiro eu queria saber assim, é, por que você acha que o Banco Central trabalhou na criação de uma marca, né, específica para esse projeto? É, se isso tem algum efeito prático, tanto de adoção quanto de publicidade, ou enfim, qualquer situação desse tipo. E claro, queria saber o que você achou, porque eu, como já disse aqui no começo do programa, eu achei muito ruim o nome. é, e acho que o nome não é bom e causa essa confusão com o Pix, que talvez seja até uma das intenções do Banco Central, né, de ter os nomes parecidos, porque ambos são digitais e tudo mais, mas nesse momento eu acho que tem confundido as pessoas. O que você acha? Bom, eu tenho essa pergunta é aquela complicada, né? Mas assim, bom, acho que tem uma parte disso que eu gosto, tá? Sendo bem transparente, assim, tem que ter uma marca. Então, eu acho um processo de profissionalismo muito bacana do Bacen, do tipo, como ele teve com o Pix, de falar assim, poxa, não é o nome que você quiser, eu vou colocar uma marca, e eventualmente vem um manual, como você usa, se pode usar. Então, acho que o fato é você tem que trabalhar o conceito de marca. Se fosse real digital, eu ainda acho que ele deveria ter um conceito de marca envolvida nisso, porque isso indica uma proficiência, um profissionalismo muito grande. Tá? Esse é um ponto positivo. Ter uma marca é importante. A gente vê empresas e bancos todos preocupados com a sua própria marca. Então, o Gov, a moeda e os sistemas de pagamento brasileiro, que são extremamente avançados comparados com alguns outros países, eu gosto da ideia de ter uma marca. Com relação ao nome, aí são aquelas coisas de paixões no momento, né? Pode ser que agora a fonética gere uma confusão. Eu ainda não fechei uma opinião sobre o assunto, tá? Eu estou numa estratégia de tipo assim, Drex, ok, eu já atualizei todas as minhas comunicações para isso. Então, onde estava a Real Digital, eu já fui lá e fiz toda a mudança. Mas eu acho que vai ser uma coisa de adaptação. A minha leitura é essa. Assim, se a gente for pensar Pix, né, no primeiro momento, tem uma marca mais envolvida e mais simples, mas eu acho que é natural. Tá? Hoje, no momento, assim, o nome eu fiquei literalmente em cima do muro, que eu falei, Drex? Tá. Eu vi a explicação me fez sentido, e como eu estou muito deep no assunto, eu estou torcendo anyway, porque no final do dia, assim, poxa, isso vai funcionar e vai resolver um monte de problema para as empresas. Mas quanto à marca, eu ainda acho que vai um caminho aí de aceitação, viu? Você vai passar.
Acho que Eu vai ser também interessante. acho que eu acho que eu vou sobreviver, assim, eu não tenho dúvida Acho que que a vai. gente vai se acostumando. E eu também, como eu te falei, eu estou acompanhando esse projeto do Real Digital há muitos anos, então para mim causa um estranhamento que, claro, a gente com o passar do tempo se acostuma, mas além dessa questão né, da sonoridade e acho que o DREX, enfim, eu tenho algumas restrições pessoais que talvez sejam superadas, mas é porque eu também tenho um ponto que eu acho que Real Digital é um nome muito bom, porque ele é autoexplicativo, né? E agora o DREX, segundo o Banco Central, ele também é uma abreviação, né, do Digital Real e o X seria aí do sistema digital, como é o Pix, mas ele não é autoexplicativo, né? Para as pessoas que ainda não sabem do que se trata, é, essa sigla vai ter que vir acompanhada aí de um slogan, de alguma coisa para que fique mais claro, né? Eu acho que vai sim, tá? Acho que é um caminho. Na escolha de marca, eles devem ter escolhido esse caminho aí. E é claro, eles vão ter que fundamentar isso e fazer toda a explicação. Mas eu gosto desse posicionamento, eu vejo de maneira positiva. Tem uma marca, tem um produto, a gente não está muito acostumado a gente exportar conceito, né? Então, se a gente está falando de exportar Pix, daqui a pouco a gente já está falando, a gente está exportando o Real Digital, né? O Drex já é uma referência, né? Ou seja, é um projeto que está andando com o Bacen, tem players de mercado participando disso. Então, qualquer que seja a sigla fonética, no final, a gente como brasileiro fica muito orgulhoso porque, poxa, a gente conversa com outros players fora do país, né? Então, na hora que você conversa com o cara e fala assim, não, a gente já está nesse estágio de uma CBDC, aqui que a gente está atuando, isso é muito valioso, né? A gente não dá o valor Sim. adequado e é sensacional para a gente, tá? Sem dúvidas, o Real Digital, assim, eu estou fazendo aqui uma crítica à marca, mas eu acho que isso é secundário diante da importância do projeto. Acho que, sem dúvidas, o Brasil é super pioneiro, é um trabalho do Banco Central até esse momento muito bom em relação a isso, e o avanço desse projeto pode colocar o Brasil numa posição de muito destaque e promover avanços muito grandes em vários setores da nossa sociedade, né? Então, acho que todo mundo e até por isso é um tema recorrente aqui do Future of Money, que, como diz o nome do site, a gente está falando aqui do futuro do dinheiro, do futuro da sociedade. É super importante que todo mundo se aprofunde nesse tema, porque é algo que pode trazer muitos benefícios para todo mundo. E aí, André, além de te agradecer pelo papo e pela presença aqui no podcast, é, eu também queria que você deixasse as suas considerações finais e falasse aí onde que as empresas, os empreendedores ou as pessoas que querem saber mais sobre essas soluções que você comentou aí da BB ou até sobre o Real Digital em si, sobre o Drex, que você comentou sobre esse trabalho de conscientização que vocês fazem, sobre o Sandbox, como que as empresas, as pessoas e os empreendedores podem chegar até vocês, onde eles podem conversar contigo e, enfim, espaço aberto aí para você. Não, super obrigado. Assim, acho que o ponto é, pessoal, estejam atualizados. Assim, a gente tem um caminho que é sem volta, que é a programabilidade do dinheiro. Então, todo empresário, toda empresa que está envolvida em tecnologia, e hoje praticamente são qualquer empresa, se não está, deveria, né? Precisa considerar esse cenário, então esteja atualizado sobre isso. A BibChain tem o site, né, bibchain.com.br, onde a gente tem muita informação. Então, a gente tem desde artigo explicando sobre a plataforma em si, né? Então, ó, como é que funciona o Hyperledger Bezo, o que é, como funciona, como que você utiliza, por que ele faz sentido ou não, até artigos que vão sobre o sandbox, que a gente está disponibilizando para o mercado, até cenários em que você pode literalmente aprender o que é blockchain. Então, você consegue ali, no conteúdo que a gente disponibiliza, porque a gente tem essa função educacional, a gente acredita que ela é relevante no nosso momento, desde você entender o que é um blockchain, por que ele faz sentido, até uma jornada onde você chega no real digital. Poxa, Carneiro, estou precisando entender sobre a plataforma do real digital. Tem lá artigos sobre isso. Ah, lá no início você falou sobre uma plataforma A, uma plataforma B. Tem lá artigos sobre isso também. Ah, não, eu quero marcar uma demo, quero ver como é que isso funciona, quero marcar com alguém aqui. Tem lá também como você fazer isso.
A gente acredita nisso, tá? Que a gente empoderando as pessoas para conhecerem, né? Mais do que a gente falar, vai lá, lê o conteúdo, entende o conteúdo. Pô, a gente tenta fazer toda uma linguagem mais humana, mais simplificada, né? Menos técnica. Esse é um negócio extremamente importante. A gente tenta traduzir toda aquela teoria de blockchain em coisas mais palpáveis para o dia a dia do empresário. Então a gente tenta buscar essa linguagem. É um caminho sem volta. A gente está nisso desde 2018 com a BBChain, mas antes disso os founders todos estão ligados a isso já há um bom tempo. E acho que é um momento, assim, para quem não está envolvido, esse é o momento de se envolver. E aqui eu tenho uma provocação que aconteceu aí no mercado, né, que acho que é bom para a gente deixar, né? Alguns empresários, empresas e alguns segmentos deixaram para ver, por exemplo, assuntos como o Pix aos 45 do segundo tempo e tiveram aí alguns percalços. Não, acho que a gente tem que aprender com esse cenário. Aprendemos um pouco aí com esse cenário e não é o caso de, beleza, o Drex é para 2024, então em 2024 eu vou colocar isso aqui na minha pauta. 2024 você já está tarde. 2024 você já perdeu parte do bonde aqui da inovação. Você precisa começar a olhar isso agora para que em 2024 você esteja jogando, né? E Legal. utilizando. Show de bola. Maravilha. Esse foi André Carneiro, CEO da BBChain. Espero que você que está nos ouvindo ou nos assistindo tenha gostado do papo, tenha entendido um pouco mais aí sobre o Real Digital, ou agora o Drex. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, no site do Future of Money, dentro do exame.com, tem muita coisa sobre isso. A gente já publicou muitas histórias, entrevistas e notícias sobre o Drex. E nas nossas redes sociais também. Então, deixo aqui o convite para você seguir o Future of Money no Instagram, no TikTok, no Twitter e acompanhar o nosso site aí, como eu falei, tem muita coisa legal, não só sobre Real Digital, mas sobre as CBDCs no mundo todo e todas as notícias relacionadas ao futuro do dinheiro. Então, queria agradecer todo mundo que estava nos ouvindo e nos assistindo. Um grande abraço para vocês. Semana que vem estamos de volta. Tchau, tchau.